Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Olá, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Chácara Guarujá. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu lar. Amados, nós vamos nesse vídeo dar sequência ao estudo lá que começamos no livro de Números, onde vimos um pouco do capítulo 13 e também capítulo 14. E hoje nós vamos fazer então a segunda parte desse estudo. E faremos então a leitura no capítulo 14 de Números, do verso 1 até o verso de número 12, onde a palavra do Senhor diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disto, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei,
e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Muito bem, lemos o capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 12. Fé versus pessimismo. Esse é o tema que estamos abordando aqui nesse texto de Números 13 e também Números 14. No estudo anterior, nós vimos 4 coisas relacionadas sobre fé e pessimismo. Não vou entrar nelas. Caso você não tenha visto o vídeo, eu sugiro que você pegue o vídeo anterior, dê uma olhada no vídeo. Ele tem o mesmo tema e o mesmo texto. Basta você dar uma olhadinha lá para acompanhar a primeira parte que nós tratamos, a parte introdutória, enfim. E no vídeo de hoje nós vamos então dar sequência. Nós vimos 4 coisas acerca de fé e pessimismo. E hoje nós vamos encontrar, ou vamos na verdade continuar falando sobre 5º ponto sobre fé versus pessimismo. E em 5º lugar, o que eu quero destacar aqui é que o pessimismo contagia pessoas ao desespero. Sempre que você se deparar com pessoas pessimistas e estiver, ou esta pessoa estiver diante de uma situação ruim, difícil, ela sempre estará desesperada e vai conduzir outras pessoas também ao mesmo desespero ou ao desespero pior ainda do que ela. Gostaria que você acompanhasse a leitura aqui no capítulo 14, versos 1 a 4, onde dizem assim: levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns para os outros: levantemos um capitão e voltemos então para o Egito. Eu gostaria que você se recordasse que o capítulo 14 ele tem a sua abertura depois do momento em que 10 dos 12 homens que haviam ido observar a terra de Canaã disseram o seguinte: olha, o povo lá é mais forte do que nós, as cidades estão muito bem fortificadas, o povo é mais numeroso que o nosso, além disso encontramos ali pessoas de grande estatura, homens ou varões hábeis na guerra, na batalha, nós não vamos conseguir derrotá-los. Depois que começaram a desestimular a congregação de Israel para que esta congregação não entrasse em Canaã, então este foi o momento em que o povo começa agora a falar, em que o povo se desperta depois de ouvir aqueles 10 homens e também depois de ouvir Caleb, que lá no capítulo 13, no verso de número 30, levanta sua voz para falar exatamente contra aquele depoimento negativo dos 10 homens. Ele disse: não, nós vamos, subamos, possuamos a terra. Mas o povo resolveu simplesmente ouvir as murmurações. Entenda aqui comigo que o pessimismo contagia pessoas ao desespero. 10 homens disseram: eles são mais numerosos que nós. O povo que ali habita é mais forte, mais alto, e nós somos como gafanhotinhos aos olhos deles. Não vamos conseguir. Então, o pessimismo foi tão grande por parte daqueles homens que conseguiram levar a congregação de Israel a um grande desespero, a ponto de que o povo começou a chorar, gritar em alta voz, começaram a gritar e murmurar contra Moisés, que era o líder naquele momento, o profeta que o Senhor então tinha levantado para liderar aquele povo durante a jornada no deserto. No verso de número 2, começaram a murmurar dizendo o seguinte: seria melhor que tivéssemos morrido lá no Egito do que virmos para cá e agora morrermos nas mãos dos cananeus. Seria melhor então que os nossos corpos tivessem padecido ou que tivéssemos morrido aqui no deserto. Seria melhor do que entregar os nossos filhos e nossas mulheres como presas. E ainda começaram a dizer no verso de número 3, perceba que até aqui estavam murmurando contra Moisés, dizendo: olha, por que, Moisés, você nos tirou do Egito? Não era melhor ter ficado lá, ter morrido lá no Egito?
Seria ainda melhor ter morrido aqui no deserto. Mas agora aquele pessimismo foi tão contagiante que, além de levar o povo ao desespero, que o povo chorou, gritou com Moisés, agora o povo se volta contra Deus. O pessimismo faz, ou leva na verdade, pessoas ao desespero até mesmo contra o próprio Deus. E, inclusive o povo diz no verso 3, por que nos traz o Senhor a esta terra? Agora a culpa é de Deus. Agora o povo passa a culpar Deus. Por que o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe então a esta terra? Para quê? Para cairmos à espada? Para sermos devorados juntamente com os nossos filhos? Sermos como semelhantes a presas nas mãos daquele povo? Seria melhor então ter ficado lá no Egito. Ou é melhor então voltarmos agora para o Egito. Depois disso, depois do povo olhar para aqueles 10 homens e o povo ser contagiado por aquele pessimismo e inclusive se desesperar até contra o Senhor Deus, agora o povo volta novamente os olhos para Moisés e diz, vamos levantar um novo líder, um capitão. Moisés já não serve para nós. E vamos voltar então agora para o Egito. Perceba como o pessimismo é ruim. O pessimista, o indivíduo pessimista, ele conduz pessoas a um desespero tão grande que às vezes as pessoas preferem viver num passado de angústia ou voltar a viver como antigamente, num passado ruim, de angústia, de luta, pois o povo ali preferiu voltar aos momentos que viveu debaixo da escravidão no Egito do que entrar em Canaã. Então o pessimismo é muito ruim, é algo que contagia. E eu vou dizer o seguinte, fuja dos pessimistas. Não fique perto de pessimistas. Pessoas pessimistas não acrescentarão absolutamente nada na sua vida. Não farão você evoluir. Não farão com que você olhe para frente. Farão apenas com que você dê passos para trás. Como aqueles 10 homens fizeram. Todo o povo se desesperou e o povo então disse, vamos levantar um capitão, um novo capitão, e regressaremos ao Egito. Daremos um passo para trás. É melhor ficar lá atrás, numa situação ruim, como escravos, do que tentar entrar numa terra tão boa que mana leite e mel. Assim é o pessimismo. Saia, fuja de pessoas pessimistas, pois estas não te levarão a lugar algum. Além disto, em sexto lugar, além do pessimismo, vamos olhar agora para o lado da fé. Em sexto lugar, a fé encoraja pessoas. A fé encoraja pessoas. Em sexto lugar, é isso que eu quero destacar aqui para você. Capítulo 14, verso de número 6. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Esta foi então a fala de 2 dos 12 homens que haviam ido observar a terra prometida, Josué e Caleb. No verso de número 6, levantam aqui a sua voz e começam a fazer o contrário do que aqueles 10 homens tinham feito. Agora, a missão de Josué e Caleb era encorajar as pessoas por meio da fé. Encorajar a congregação de Israel por meio da fé. Então Josué e Caleb começam a dizer o seguinte, a terra é muito boa. A terra que nós fomos observar, ela mana leite e mel. E se o Senhor se agradar de nós, então agora Josué e Caleb faz com que o povo perceba o seguinte, nós temos que agradar o Senhor. Não adianta ficarmos agindo como pessimistas. Não adianta ficarmos agindo aqui na retranca como pessoas que não têm fé. Como pessoas que não contemplaram o poder de Deus até aqui. Até porque a congregação de Israel, todo aquele povo, havia presenciado grandes sinais do Senhor Deus no passado. Desde a saída do Egito até o momento da conquista de Canaã, se você for perceber ali, você vai ver que há uma longa jornada onde os atos poderosos do Senhor são
sempre evidenciados ao povo para que o povo pudesse confiar no Senhor cada vez mais. Embora este momento aqui do livro de Números ainda a conquista não havia acontecido, mas o povo já havia percebido que a mão do Senhor era poderosa e que o Senhor já havia concedido diversos livramentos e feito diversos sinais. Agora a missão de Josué e Caleb era levar este povo a entender o seguinte: nós já vimos os sinais do Senhor, agora temos que ter fé, para que o Senhor se agrade de nós, até porque o Senhor não se agrada de quem não tem fé. Eu já disse no início do vídeo anterior que se você não tem fé, você não chega a lugar algum. Sem fé, a sua jornada com Deus não prosperará. A palavra do Senhor Deus diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Josué e Caleb, pela fé, agora passam a encorajar o povo. Se o Senhor se agradar de nós, então nos dará esta terra. Terra que mana leite e mel. Essa expressão aparece várias vezes para mostrar que a terra era uma terra abençoada que o Senhor estava concedendo ao seu povo. E diz no verso 9: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. O pessimismo, a falta de fé, muitas vezes é visto como um ato de rebeldia contra o Senhor Deus. Principalmente naquele cenário onde Deus já havia dado todos os sinais de seu poder e de seu cuidado com o seu povo. Virar as costas e ignorar o poder de Deus naquele momento, o cuidado e a proteção do Senhor, não seria visto como um ato de fé, mas seria visto como uma espécie de covardia. O povo se acovardando, o povo deixando de confiar naquele Deus Todo-Poderoso. Por isso Josué e Caleb diz: não sejais rebeldes contra o Senhor. Pois o povo chegou um momento a virar e dizer: por que o Senhor nos trouxe para esta terra? Para cairmos à espada? Para morrermos à espada? Então não sejais rebeldes contra o Senhor. E ainda diz: não temam o povo dessa terra, porque enquanto 10 espias disseram, lá no capítulo 13, nós somos como gafanhotos aos olhos daquele povo, Josué e Caleb, agora no verso de número 9, dizem o seguinte: eles são semelhantes a pães, e nós podemos devorá-los como pães. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então, enquanto aqueles homens contagiaram com pessimismo, dizendo somos como gafanhotos, Josué e Caleb diz o seguinte: eles são como pães para nós. E o que nós vamos fazer? Vamos devorá-los como pães. Perceba como a fé encoraja pessoas e faz com que as pessoas olhem para o Deus Todo-Poderoso, para o Senhor que tem aliança conosco, o Senhor que nos guarda, que cuida, que protege das nossas vidas e das nossas famílias. Retirou-se deles o seu amparo, são como pães, e o Senhor está conosco. Não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Então a fé encoraja pessoas. Pela fé, você que é um servo, uma serva de Deus, entenda que você tem a obrigação de encorajar pessoas que convivem com você. Às vezes você vai se deparar com pessoas pessimistas, mas não caia no pessimismo. Continue como Josué e Caleb, que diante de 10 homens, apenas os dois, levantaram a voz pela fé e falaram com toda a coragem, com todo o entusiasmo e com todo o coração fervoroso, olhando para o poder do Senhor Deus. A fé nos faz contemplar isso. Quão poderoso é o nosso Deus. Muito bem. 7º lugar. Pessimismo conduz ao castigo. Aqui no livro de Números, no capítulo 14, verso de número 29 e o comecinho do 30, dizem assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. O pessimismo conduz ao castigo. O capítulo 14 é o momento em que o Senhor está falando, a partir do verso de número 20 aqui, Deus está falando com Moisés e se dirigindo agora ao povo e mostrando o quão insatisfeito ele estava com toda aquela murmuração, com todo aquele desespero do povo e com todo aquele pessimismo.
Então Deus diz o seguinte: vocês estão murmurando, vocês estão dizendo que eu tirei vocês do Egito para vocês morrerem à espada, vocês estão dizendo que vocês serão entregues como presa, meu poder não é suficiente para proteger vocês. Então muito bem, já que não existe, já que Deus não contemplou fé no coração daquele povo que tanto murmurou, Deus disse que todos os que tinham acima de 20 anos de idade morreriam no deserto. No verso de número 30 ele diz: vocês não vão entrar na terra que prometi. Vocês não entrarão, os vossos filhos sim, que têm menos de 20 anos de idade, mas todos vocês acima de 20 anos de idade morrerão aqui nesse deserto. O pessimismo conduz ao castigo, perceba isso. O povo deixou de herdar a terra e simplesmente caiu no castigo do Senhor Deus. Ainda no verso de número 33, diz assim: vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Verso 34, segundo o número de dias dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Perceba que, além do povo não entrar em Canaã, a geração que tinha menos de 20 anos de idade, ainda assim teve que peregrinar durante 40 anos no deserto. Não sei se você já havia atentado antes para isso, mas por que o povo precisou andar 40 anos no deserto? A resposta é porque uma grande geração, o povo que Deus tirou do Egito, quando chegou o momento de entrar em Canaã, o povo não quis, se acovardou, não confiou no poder do Senhor. E o castigo do Senhor pela falta de confiança, pela falta de fé foi esse: vocês vão peregrinar aqui no deserto até que vocês morram. 40 dias vocês espiaram a terra, então cada dia será representado por um ano. Vocês peregrinaram 40 anos no deserto, até que o último cadáver caia. E os que tinham menos de 20 anos de idade, os que tinham acima de 20 anos de idade morreram no deserto durante um período de 40 anos no deserto. E os que tinham abaixo dos 20 foi que herdaram a terra prometida, a terra de Canaã. Ainda na sequência aqui, no verso de número 35, Deus diz assim: eu, Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Amado, não sei como é que você muitas vezes olha para Deus, mas jamais ouse levantar a sua voz contra Deus, contra aquele que é o Criador dos céus e da terra e que detém todo o poder em suas mãos. Deus disse que o povo havia se levantado contra ele, havia falado contra ele, e isso não agradou ao Senhor Deus. E esse então foi o castigo do Senhor. A sua voz não é mais poderosa do que Deus. A sua ira não é mais furiosa do que a de Deus. Então, coloque-se no seu lugar e deixe Deus ser Deus. Deixe Deus agir e confie simplesmente no poder do Senhor. O pessimismo sempre conduzirá ao castigo. No verso de número 37 diz assim: esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. 10 dos 12 homens infamaram a congregação de Israel, e estes morreram de praga perante o Senhor. O pessimismo conduz ao castigo. Em oitavo lugar, a fé conduz a receber bênçãos do Senhor. Enquanto o pessimismo conduz você ao castigo, a fé te conduz a receber as bênçãos do Senhor. No verso de número 28 e 29, dizem assim: dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. E depois, lá no verso de número 29, neste deserto cairá o vosso cadáver. E também no verso de número 30, no finalzinho, quando Deus proferiu o castigo contra aquela congregação, Deus disse assim: salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E também o verso 38, Josué e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram e não morreram de praga. Enquanto que aqueles 10 homens morreram de praga perante o Senhor naquele momento,
Enquanto toda a congregação de Israel, que tinha acima de 20 anos, peregrinou 12 anos, por 40 anos no deserto, até que o último cadáver morresse, Josué e Caleb foram dos que agiram pela fé, falaram com a congregação pela fé e com fé, confiaram no poder do Senhor e estes herdaram a terra prometida. Depois você vai ver Josué liderando a conquista da terra, e você vai ver num determinado momento dessa liderança da terra, Caleb chegando para ele e dizendo: Josué, dá-me este monte para que eu possa desbravá-lo. Ou seja, a bênção do Senhor foi derramada sobre Josué e Caleb, porque estes creram no poder do Senhor, creram na promessa do Senhor e tiveram fé naquilo que o Senhor havia dito ou havia prometido desde o passado, quando o Senhor Deus havia chamado Abraão e feito a ele promessas, Abraão, a Isaac e Jacó. Amados, a fé nos conduz a recebermos as bênçãos do Senhor. Não fique no grupo que desagrada o Senhor, dos pessimistas, mas no grupo que tem fé, que agrada o Senhor e recebe as bênçãos do Senhor. Que esse Deus maravilhoso, esse Deus fiel, esse Deus poderoso estenda o cuidado e as bênçãos dele sobre a sua vida. Fuja do pessimismo e abrace a fé, para que você possa receber as bênçãos do nosso bondoso Deus. Um abraço e fique na paz do Senhor Deus.